Bonjour de Paris. Esta cidade das luzes, do amor e dos croissants, tem um jeito especial de conquistar corações. É um lugar onde a história sussurra em cada rua de paralelepípedos e em cada grande boulevard. Das suas origens antigas às suas maravilhas modernas, Paris oferece uma viagem inesquecível através do tempo. Então, pegue sua boina, porque estamos prestes a explorar a fascinante história de como esta cidade icônica surgiu. Prepare-se para vagar por séculos de história. Vamos traçar a evolução da cidade, desde um humilde assentamento em uma ilha até uma capital global. Ao longo do caminho, encontraremos reis e revolucionários, artistas e arquitetos que deixaram sua marca nesta cidade cativante. Então, vamos começar nossa aventura parisiense. Nossa história começa há mais de 2000 anos. Uma tribo celta conhecida como Parisii se estabeleceu em uma pequena ilha no meio do rio Sena. Esta ilha, conhecida hoje como Île de la Cité, oferecia uma defesa natural e uma localização estratégica para o comércio. Os Parisii prosperaram nesta ilha, pescando no rio e negociando com tribos vizinhas. A vida para os Parisii era simples, mas eles construíram uma comunidade que estaria para sempre ligada a este lugar. Mal sabiam eles que seu pequeno assentamento um dia se tornaria o coração de uma grande metrópole. O próprio nome Paris é uma prova do seu legado, uma lembrança das raízes antigas da cidade. Conforme o Império Romano se expandia, ele voltou seus olhos para a Gália, a região que hoje chamamos de França. Em 52 a.C., as legiões romanas conquistaram o assentamento Parisii. Eles o renomearam para Lutétia e começaram a transformá-lo em uma cidade romana. Os romanos trouxeram sua proeza arquitetônica, construindo templos, banhos e um anfiteatro. Lutétia floresceu sob o domínio romano. Sua localização no Sena a tornou um importante centro de comércio e transporte. Os romanos construíram estradas e pontes, conectando Lutétia a outras partes da Gália. Embora o Império Romano eventualmente tenha declinado, sua influência em Paris perduraria por séculos. Durante a Idade Média, Paris emergiu como um poderoso centro religioso. No século XII, começou a construção de um dos marcos mais icônicos da cidade, a Catedral de Notre-Dame. Esta obra-prima da arquitetura gótica, com suas torres elevadas e vitrais intrincados, levou mais de um século para ser concluída. A construção de Notre-Dame foi um testemunho da fé e ambição da Paris medieval. Ela se tornou um símbolo do crescente poder e prestígio da cidade. Durante este período, a monarquia francesa estabeleceu sua capital em Paris, solidificando ainda mais a importância da cidade. Cidade real, cidade revolucionária, Paris em transformação. Ao longo dos séculos, Paris continuou a crescer e evoluir, tornou-se um centro de aprendizado e cultura, atraindo estudiosos e artistas de toda a Europa. No entanto, a Revolução Francesa, no final do século XVIII, trouxe mudanças dramáticas para a cidade. A tomada da Bastilha, em 1789, marcou um ponto de virada na história da França. Durante este período tumultuado, Paris estava no centro da Revolução. A cidade testemunhou tanto os triunfos quanto os horrores desta revolta. A monarquia francesa foi derrubada e Paris se tornou a capital de uma nova república. A visão de Haussmann, uma cidade renascida. Em meados do século XIX, Paris passou por uma transformação dramática sob a liderança do imperador Napoleão III e seu ambicioso prefeito, Georges Eugène Haussmann. O grande plano de Haussmann envolveu a demolição de bairros inteiros para dar lugar a largas avenidas, parques e edifícios públicos. As reformas de Haussmann, embora controversas na época, remodelaram Paris na cidade que conhecemos hoje. As largas avenidas melhoraram o fluxo de tráfego e criaram vistas magníficas. Parques e jardins proporcionaram espaços verdes em meio à paisagem urbana. A visão de Haussmann deu a Paris sua elegância e grandeza distintas. A ambição elevada de Eiffel, um símbolo de progresso. Em 1889, Paris sediou a Feira Mundial, uma celebração da inovação e do progresso. Para esta ocasião,
O engenheiro Gustave Eiffel projetou e construiu uma imponente estrutura de ferro, que se tornaria sinônimo de Paris: a Torre Eiffel. Com mais de 300 metros de altura, a torre era uma maravilha da engenharia. Inicialmente recebida com ceticismo e até indignação, a Torre Eiffel rapidamente se tornou um símbolo amado de Paris. Ela representou o abraço da cidade à modernidade e sua posição como líder global em arte, cultura e tecnologia. Os tesouros artísticos do Louvre, de palácio a museu. O Museu do Louvre, localizado em um antigo palácio real, é um dos maiores museus de arte do mundo. Seu vasto acervo abrange séculos e engloba civilizações de todo o mundo. Do sorriso enigmático da Mona Lisa à Vitória de Samotrácia, os tesouros do Louvre cativam milhões de visitantes a cada ano. A transformação do Louvre de uma residência real para um museu público reflete os valores em mudança da sociedade francesa. Ela incorpora a ideia de que a arte deve ser acessível a todos, não apenas à elite. Arcos triunfais, grandes boulevards, monumentos ao poder e à beleza. Paris é uma cidade que celebra sua história através de seus monumentos. O Arco do Triunfo, encomendado por Napoleão Bonaparte para comemorar suas vitórias, fica no extremo oeste da Champs-Élysées, uma grande avenida que personifica a elegância parisiense. Esses monumentos, juntamente com muitos outros espalhados por toda a cidade, contam a história do passado de Paris. São lembranças dos triunfos da cidade, suas tragédias e seu espírito duradouro. Paris, onde a história abraça o futuro. De suas origens antigas, em uma pequena ilha no Sena, ao seu status de capital global, Paris sempre foi uma cidade em transformação. É um lugar onde a história não é apenas algo que você lê em livros, é algo que você experimenta em primeira mão. Ao passear ao longo do Sena, explorar seus museus ou saborear um croissant em um café na calçada, você sentirá os ecos do passado se misturando com a vibração do presente. Paris é uma cidade que combina perfeitamente sua rica história com um espírito moderno. É um lugar onde ruas antigas de paralelepípedos levam a galerias de arte de vanguarda. É uma cidade que continua a inspirar e cativar, convidando você a descobrir seus segredos e criar sua própria história parisiense. Então venha, perca-se na magia de Paris, onde a história realmente ganha vida.